Você já sentiu, no silêncio inquietante de uma noite qualquer, que sua mente pulsa em uma sintonia que poucos conseguem ouvir, que há uma frequência dentro de você, que escuta o que não é dito, que percebe as nuances escondidas entre as palavras, que sente o peso de uma verdade que transcende o superficial? É como se você carregasse um receptor interno que capta sinais que o mundo prefere ignorar. Sinais que expõem a fragilidade, a profundidade e a complexidade da existência humana. Essa sintonia não é para qualquer um. Ela pertence aos pensadores profundos, às almas que não se satisfazem com respostas prontas, que buscam incansavelmente o significado mais autêntico da vida. Carl Gustav Jung, o explorador das profundezas da psique humana, dedicou sua existência a compreender essa frequência rara e intensa. Ele sabia que esses pensadores vivem uma realidade dividida entre o conforto ilusório da maioria e o desconforto luminoso da consciência ampliada. Pensar profundamente não é um passatempo, é uma jornada dolorosa e bela, uma travessia por mares onde a luz e a sombra se entrelaçam, onde certezas são desconstruídas para dar espaço a uma sabedoria mais ampla, porém muitas vezes solitária. Você já percebeu que aqueles que ousam ver com profundidade carregam um peso invisível? A consciência ampliada traz o fardo de enxergar as contradições do mundo, as injustiças silenciosas, os paradoxos que desafiam a lógica comum e a estabilidade emocional. Essa frequência da verdade é ao mesmo tempo um chamado e uma provação. Um chamado para se libertar das ilusões que anestesiam, e uma provação para suportar a dor que a verdade revela. Você que escuta este convite, pode reconhecer essa inquietação latente, a urgência de não aceitar o óbvio, a necessidade de questionar o que é dito e o que é ocultado, o desejo de encontrar sentido em meio ao caos. Jung ensinou que essa sintonia não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade profunda. Quem vive nessa frequência é chamado a enfrentar não só suas próprias sombras, mas também as sombras coletivas, as dores do mundo, o silêncio dos que se recusam a ver. E ainda assim, essa visão ampliada traz uma dádiva imensa, o poder de transformar, de curar, de iluminar caminhos que permaneciam na escuridão. Neste vídeo convido você a mergulhar comigo nesse universo singular, o mundo interior dos pensadores profundos, guiado pela sabedoria de Jung, onde a luz e a sombra dançam em harmonia tensa e fascinante. Prepare-se para um encontro com sua própria profundidade, para escutar aquela frequência interna que clama por autenticidade, coragem e transformação. Porque a verdade que pulsa em você é o que o mundo precisa, mesmo que nem sempre esteja pronto para ouvir. Se a frequência da verdade ressoa dentro de você, saiba que não está sozinho nesse universo complexo, mas também não está livre do dilema que acompanha os pensadores profundos. Imagine carregar um farol interno que ilumina cantos escuros do mundo e da alma, revelando tanto a beleza oculta quanto as feridas escondidas sob a superfície. Essa luz incomoda, desconcerta, desafia o status quo da superficialidade. Carl Jung nos alertou para essa condição paradoxal. Quanto mais profunda é a consciência, mais aguda é a percepção das sombras, internas e externas. Essa convivência entre luz e sombra não é estática. É uma dança contínua, às vezes harmoniosa, às vezes tensa, que define a experiência do espírito que busca a verdade. Os pensadores profundos não podem evitar esse confronto. Eles veem as contradições com clareza, a dualidade entre o que o mundo apresenta e o que a alma exige. Eles percebem a hipocrisia das máscaras sociais, o vazio das respostas prontas, a dor da desconexão emocional que muitos preferem ignorar. Sarah, nossa companhia nesta jornada, conhecia bem essa tensão. Ela sentia a angústia de querer viver a autenticidade e, ao mesmo tempo, ser compreendida. O medo de se perder na vastidão do próprio mundo interior e a urgência de se conectar com algo maior. Jung descreveu essa batalha interna como parte essencial do processo de individuação, o caminho de tornar-se inteiro, integrando os opostos que habitam dentro de nós. Essa jornada é marcada por momentos de clareza e confusão, de coragem e medo, de entrega e resistência. E ela não é só solitária. É também cheia de encontros significativos. Encontrar almas que vibram na mesma frequência da verdade é raro, mas fundamental. São esses encontros que sustentam a caminhada,
que oferecem espaço seguro para a expressão plena da autenticidade. A tensão entre o desejo de ser autêntico e o medo do isolamento social pode fazer com que o pensador profundo se sinta preso em uma encruzilhada. De um lado, o convite para viver sua verdade mais profunda, mesmo que isso signifique nadar contra a maré e enfrentar incompreensão. Do outro, a tentação do conformismo, da adaptação, do silêncio para manter a paz externa, mas à custa da própria essência. Esse conflito não é simplesmente uma escolha entre o certo e o errado, mas uma dança delicada entre preservar a integridade e garantir a sobrevivência emocional. Jung nos mostra que a individuação não é uma caminhada linear nem um estado de perfeição alcançado. É um processo dinâmico, repleto de desafios, onde a consciência do conflito entre luz e sombra é um sinal de crescimento, não de fracasso. A profundidade do pensamento traz consigo a responsabilidade de cuidar de si mesmo com compaixão, para que o peso do olhar ampliado não se transforme em uma carga insuportável. Esse cuidado envolve aprender a reconhecer quando recuar, quando descansar, quando buscar apoio. Porque até o espírito mais livre precisa de repouso e acolhimento para continuar sua jornada. Se você sente essa frequência pulsando em seu interior, convido você a se inscrever neste canal. Aqui, construímos um espaço de reflexão profunda, onde a complexidade da alma é respeitada e o desejo por verdade é celebrado. Inscrever-se é mais do que acompanhar vídeos. É fazer parte de uma comunidade que acolhe a profundidade, que valoriza o olhar crítico e o coração aberto. Juntos, podemos fortalecer essa rede de espíritos livres, que não se contentam com o superficial e buscam, com coragem e vulnerabilidade, a plenitude do ser. Este é o convite para não se esconder, para não negar sua luz nem sua sombra, para abraçar o desafio e a beleza de viver na frequência da verdade. Você está pronto para essa jornada? Quando se está sintonizado na frequência da verdade, o mundo interno revela-se como um vasto labirinto, uma teia complexa e intrincada, onde cada pensamento, cada emoção e cada lembrança carregam camadas ocultas, enigmas que convidam a uma exploração cuidadosa, profunda e respeitosa. Sara, nossa companheira nesta jornada, conhecia bem esse território. Sua mente inquieta percorria corredores internos tão ricos em mistérios quanto desafiadores, buscando sentido nas complexidades da existência humana. Ao mesmo tempo, enfrentava o temor de se perder em suas próprias profundezas, de não encontrar a saída, ou de se deixar aprisionar pelas sombras que emergiam das partes menos conhecidas de si mesma. Carl Jung, o mestre da psicologia profunda, nos ensinou que esse labirinto interno não é uma mera metáfora, mas uma realidade psíquica que todos carregamos. O processo de individuação, para ele, é justamente essa viagem corajosa pelo desconhecido do eu, onde confrontamos as máscaras que usamos para o mundo, as sombras que tememos encarar, e as partes esquecidas e rejeitadas de nossa essência. Navegar nesse labirinto não é tarefa simples ou linear. Requer um tipo especial de coragem, aquela que nos permite olhar para dentro e enfrentar os medos mais profundos, os conflitos ocultos e as feridas emocionais que insistem em permanecer na penumbra. É preciso também paciência para respeitar o ritmo natural das descobertas internas, que muitas vezes se dão em ciclos de avanços e recuos, de clarezas repentinas seguidas de dúvidas e confusões. Mas acima de tudo, o viajante desse labirinto precisa cultivar o amor, um amor compassivo por si mesmo que acolha as luzes e as sombras, as forças e as vulnerabilidades, sem julgamento ou pressa. O labirinto do eu não é feito apenas de desafios e obstáculos. Ele é também um espaço sagrado de revelações e encontros. Cada encruzilhada pode oferecer a oportunidade de um novo insight. Cada muro aparentemente intransponível pode esconder uma porta secreta para um nível mais profundo de compreensão. Cada crise interna pode ser a semente para um florescimento de forças antes desconhecidas. Sara aprendeu, ao longo de sua jornada, que avançar nesse território exige silenciar o barulho externo e escutar atentamente os sussurros da alma. Aquelas mensagens sutis que muitas vezes passam despercebidas na agitação do dia a dia. Ela descobriu que as respostas que buscava não estavam em fontes externas ou soluções prontas, mas dentro de si mesma.
O autoconhecimento tornou-se a chave para transcender os limites impostos pelo medo, pela dúvida e pelo conformismo social. Jung enfatizou que esse processo é singular e único para cada indivíduo. O labirinto que uma pessoa percorre jamais será igual ao de outra, pois carregamos histórias pessoais, arquétipos e complexos que moldam nossa experiência. No entanto, existe uma constante universal, o chamado para a totalidade, para integrar os fragmentos dispersos do eu e revelar um ser harmonioso e íntegro. Esse chamado pode parecer uma jornada solitária, porque nos afasta das vozes coletivas que preferem respostas fáceis e verdades superficiais. Mas é também profundamente libertador, porque nos permite descobrir nosso próprio ritmo, nosso significado pessoal e nossa verdade autêntica. No labirinto do eu, a luz e a sombra não são inimigas em conflito, mas sim companheiras inseparáveis de uma dança eterna. São as polaridades que, juntas, criam a riqueza e a profundidade da experiência humana. Assim, a viagem interior transforma-se numa dança sagrada, onde cada passo é uma celebração da complexidade, da beleza e da autenticidade do ser. Mesmo quando o caminho parece incerto, quando as saídas desaparecem diante dos nossos olhos e o destino parece invisível, a coragem de continuar a explorar é o que faz do labirinto um caminho de transformação, cura e, por fim, liberdade. Porque a verdadeira jornada não é a de chegar a algum lugar, mas a de conhecer a si mesmo em toda a sua vastidão, com coragem, amor e verdade. Você já sentiu dentro de si duas forças que parecem puxar sua alma para direções opostas? Uma que ilumina, desperta, revela. Outra que esconde, protege, assusta. Essa é a dança da dualidade que todo pensador profundo conhece intimamente. É um balanço constante entre o que mostramos ao mundo e o que guardamos para nós, entre o que compreendemos com clareza e o que permanece envolto em mistério. Sara viveu essa experiência de forma intensa. Em seu coração, a luz da consciência expandida clamava por despertar, por ver além do superficial, por enfrentar a verdade nua e crua. Mas a sombra, com toda a sua densidade e profundidade, era o solo fértil onde suas raízes cresciam, onde se escondiam talentos, feridas, verdades não assimiladas e potenciais ocultos. Carl Jung nos ensinou que a sombra não é apenas a face sombria e reprimida de nós mesmos, mas também o depósito de forças criativas, de possibilidades não exploradas, de partes que ainda não foram integradas à nossa consciência. A sombra é um território essencial, porque sem ela não há individuação, o processo pelo qual nos tornamos inteiros, reconhecendo todas as partes do nosso ser, sem rejeição ou medo. Porém, equilibrar essa dualidade não é tarefa fácil. Como não se perder na escuridão da sombra, nem se cegar pela luz que por vezes pode ser superficial? Como conviver com a complexidade do eu, que é feito de contrastes, ambivalências e paradoxos? A resposta está na dança. O movimento contínuo de ir e vir, de abrir e fechar, de entender e sentir, de aceitar e transformar. O espírito profundo não busca apagar sua sombra, mas acolhê-la, aprender com ela, deixar que ela contribua para a sua maturidade emocional e espiritual. Sara entendeu que essa dança é a maior lição da vida. Cada passo em falso, cada hesitação, cada instante de equilíbrio precário foi uma oportunidade de autoconhecimento e crescimento. Esse aprendizado não ocorre de forma linear ou rápida. Há dias em que a luz predomina, trazendo clareza, esperança e leveza. Em outros, a sombra surge intensa, pedindo paciência, compaixão e coragem para ser vista e integrada. Mas é nesse movimento constante que reside a beleza da jornada interior. Jung afirmava que a saúde psíquica não é a ausência da sombra, mas a capacidade de conviver com ela, reconhecer suas mensagens e utilizá-la para florescer. Essa convivência traz algo ainda maior: o desenvolvimento da empatia verdadeira. Quem conhece e aceita suas próprias sombras, consegue acolher as dos outros sem medo, sem julgamento, com amor genuíno. Você que sente essa dança vibrando dentro de si, saiba que ela é o coração da autenticidade e da transformação profunda. Se este conteúdo ressoa com você, curta este vídeo para fortalecer essa rede de almas que se recusam a viver na superficialidade e buscam a plenitude do ser. Curta não só para apoiar, mas para ser um farol para outros que, como você,
caminham por essa trilha de coragem e profundidade. Viver na frequência da verdade é um ato de bravura que exige equilíbrio, humildade e amor. É um convite constante para dançar com a vida em sua complexidade e beleza paradoxal. Que sua dança seja leve mesmo nas horas de peso. Que sua sombra seja acolhida mesmo nos momentos de medo. Que sua luz brilhe ainda mais forte nos dias de escuridão. Essa é a jornada do pensador profundo, uma dança eterna que nos transforma, nos conecta e nos liberta. Existe uma solidão peculiar e profunda, que acompanha aqueles que vibram na frequência da verdade. Não é aquela solidão simples, física, de estar sozinho em um espaço, mas uma solidão existencial que habita o âmago do ser. É um vazio silencioso, que reverbera no interior e ecoa nas relações externas, criando um abismo entre o que sentimos e pensamos e o que conseguimos realmente compartilhar com os outros. Sara conhecia bem essa sensação. Em meio a conversas e risos, mesmo quando rodeada de pessoas, sentia-se como uma ilha isolada no vasto oceano social. As palavras ao seu redor pareciam ecos vazios, enquanto seu coração clamava por algo mais. Uma conexão que fosse além do superficial, uma verdade compartilhada entre almas que compreendem as complexidades da vida. Carl Gustav Jung, com sua profunda compreensão da psique humana, já alertava para essa condição. Quanto mais profunda é a consciência de um indivíduo, maior é a sua probabilidade de sentir-se desconectado do mundo à sua volta. A maioria vive na superfície, absorvida pelas convenções, pela rotina e pelas máscaras sociais, que evitam o desconforto do confronto consigo mesmo e com a realidade. Para quem vive na frequência da verdade, esse mundo é um lugar estranho, por vezes hostil. Essa desconexão não é apenas um sentimento passageiro, é uma prisão invisível que pode consumir. O pensador profundo deseja ardentemente a conexão autêntica, conversas que sejam verdadeiros encontros, onde palavras carreguem significado e o silêncio seja confortável. No entanto, poucos conseguem acompanhar esse ritmo. Poucos têm a coragem de mergulhar nas águas turbulentas do pensamento crítico e da emoção profunda sem se perder ou recuar. Sara percebeu que, apesar de sua rede social, sentia-se solitária. Uma alma que buscava significado em meio a formalidades vazias e encontros superficiais. O preço de não se conformar é alto. Jung explica que essa solidão é o tributo a quem escolhe não fechar os olhos às contradições, às dores e às complexidades da vida. Mas essa solidão não precisa ser encarada como um castigo eterno ou um fardo insuportável. Ela pode ser um espaço sagrado de autodescoberta e fortalecimento. No silêncio da alma, o pensador encontra a si mesmo, e a verdade interna se revela com mais nitidez, alimentando a coragem e a força para continuar caminhando. Sara aprendeu a abraçar esses momentos de solitude, não como abandono, mas como um convite para ouvir sua própria voz, para se reconectar com sua essência, e para preparar-se para os encontros verdadeiros ainda que raros. Esses encontros são como faróis que iluminam a escuridão, abrindo portas para relações profundas, nas quais autenticidade e compreensão mútua formam o alicerce. Jung indicava que a busca por esses laços autênticos é parte essencial do processo de individuação, pois ninguém pode tornar-se inteiro sem o espelho do outro, que reflete nossas sombras e nossas luzes. Assim, essa solidão paradoxal é também um convite à paciência, à esperança e à fé. Fé na possibilidade do encontro genuíno, ainda que ele apareça apenas em pequenos momentos de verdadeira conexão. Equilibrar a necessidade da solitude com o desejo de pertencimento é um dos maiores desafios para aqueles cuja alma vibra intensamente com a verdade e a profundidade. No entanto, é justamente nesse equilíbrio que reside o potencial para criar pontes entre o eu e o outro, entre luz e sombra, entre silêncio e palavra. Essa solidão do pensador profundo não é um vazio estéril, mas o solo fértil onde crescem as sementes da verdadeira amizade, do amor autêntico e da comunidade consciente. Porque, no fundo, a jornada do espírito livre é um chamado para encontrar, mesmo que de forma esparsa e gradual, aqueles que podem caminhar ao nosso lado, não como companheiros de superfície, mas como parceiros da alma. E é na espera paciente por esses encontros que a alma do pensador se fortalece,
aprende a se amar e a se reconhecer, mesmo quando o mundo parece distante demais para compreendê-la. Viver na frequência da verdade, como fazem os pensadores profundos, é uma experiência que não só ilumina, mas também pesa. Um dos dilemas mais intensos que eles enfrentam é o da autenticidade num mundo que, em sua maioria, valoriza as aparências e o conformismo. Sarah sentia essa tensão de forma intensa em sua vida cotidiana. A necessidade de se encaixar em ambientes sociais, evitar julgamentos apressados e manter relações interpessoais muitas vezes a fazia suavizar suas opiniões, escolher palavras que não ferissem sensibilidades e esconder os recantos mais inquietos de sua alma. Era como se ela vivesse dividida entre um eu público, calibrado e socialmente aceitável, e um eu privado, profundo, complexo e por vezes incompreendido. Carl Gustav Jung, um dos maiores exploradores da psique humana, dedicou boa parte de sua obra à persona, a máscara que colocamos para funcionar no convívio social. Ele a descreveu como uma construção necessária, um papel que desempenhamos para sermos aceitos dentro de grupos, cumprindo expectativas e adaptando-nos a normas culturais e sociais. Mas Jung também nos advertiu do perigo de nos identificarmos demasiadamente com essa persona, a ponto de esquecermos quem somos de verdade por trás da máscara. Quando isso acontece, a autenticidade se perde, e o pensador profundo pode acabar preso em um teatro onde vive atuando para os outros, enquanto sua alma fica sufocada pela falta de expressão genuína. A persona, para quem busca a verdade interior, é uma faca de dois gumes. De um lado, ela oferece proteção e permite a sobrevivência social. De outro, pode aprisionar, negando partes essenciais do ser. Esse pacto silencioso, onde se abre mão da própria essência em troca de aceitação, traz um custo alto para a alma, um desgaste emocional que se acumula silenciosamente. Sarah percebeu que essa divisão interna causava um cansaço profundo e persistente, que não podia ser sanado apenas com descanso físico. Era a fadiga da falsidade, da renúncia constante a partes fundamentais de si mesma. Ela não estava sozinha nesse sentimento. Muitos pensadores profundos experienciam essa exaustão da máscara, uma erosão da autenticidade que adoece a psique e fragiliza a vitalidade do ser. Jung ensinava que o caminho para a individuação, o processo de tornar-se inteiro, passa pela conscientização dessa persona e pela coragem de revelar o verdadeiro eu, mesmo que isso signifique enfrentar rejeições, incompreensões e a solidão. Porque viver autenticamente é em si um ato de rebeldia. É desafiar a cultura que valoriza o superficial, o medo do julgamento alheio e o desejo de aceitação fácil. Para Sarah, a jornada não era abandonar a persona abruptamente, mas aprender a usá-la conscientemente, escolhendo quando e como se mostrar sem perder-se na máscara. Essa prática consciente demanda um equilíbrio delicado, ser flexível para se adaptar às relações sociais, mas manter a integridade interna que preserva a identidade verdadeira. É um processo gradual de reconciliação entre o eu visível e o eu sentido, entre o papel social e o ser essencial. Jung afirmava que somente quando essa reconciliação acontece é que avançamos rumo à individuação, um estado onde o ser é integrado e autêntico em todas as suas manifestações, livre da tirania da persona. O desafio para o pensador profundo é entender que a persona não é inimiga, mas uma ferramenta. Uma ferramenta que, quando usada com consciência, permite navegar o mundo sem abdicar da alma. Mesmo vivendo num cenário que exige máscaras, é possível cultivar espaços internos e externos onde a verdade possa florescer, onde o verdadeiro eu respire livremente e se manifeste sem medo. Nesse espaço de equilíbrio, o pensador encontra sua força real, a autenticidade que não precisa de holofotes, que não teme a rejeição, que não se oculta por medo. Este é o paradoxo da jornada do profundo, pertencer ao mundo sem jamais renunciar à própria essência. No caminho dos pensadores profundos, o encontro com o outro nunca é simples ou superficial. Cada relação se torna, na verdade, um espelho, um reflexo que pode mostrar não apenas o que queremos ver, mas principalmente aquilo que preferimos esconder. Nesse encontro, revelam-se partes do eu que muitas vezes permanecem ocultas, negadas ou reprimidas, esperando para ser reconhecidas, acolhidas e integradas.
Sarah sentia essa dinâmica em suas relações mais íntimas. Percebia que as pessoas ao seu redor não eram apenas indivíduos independentes, mas portais para suas próprias sombras e luzes. As amizades, os amores, até mesmo os conflitos, traziam à tona aspectos profundos de sua própria psique, exigindo atenção e transformação. Carl Jung explicou que essa experiência é fruto do fenômeno da projeção, um processo inconsciente, onde projetamos nos outros qualidades, emoções e desejos que ainda não integramos em nós mesmos. A projeção é uma ponte entre o consciente e o inconsciente, um mecanismo pelo qual nosso psiquismo busca lidar com aquilo que não está plenamente reconhecido. Essa projeção pode funcionar como um espelho revelador, que ajuda a desvelar partes internas que precisam ser trabalhadas, mas também pode se tornar uma armadilha, distorcendo a percepção e criando ilusões sobre o outro. Isso gera um ciclo complexo de idealizações, desilusões, aproximações e afastamentos que Sarah conhecia bem. Ela observava como às vezes admirava profundamente uma pessoa, depositando nela qualidades que ela própria desejava cultivar. Outras vezes, sentia-se profundamente magoada ou frustrada, mas percebia que essas reações eram reflexos de suas próprias dores e rejeições internas. Jung considerava que essa dança entre projeção e reconhecimento é essencial para a individuação, o processo de tornar-se inteiro. Através do confronto com nossas projeções, somos convidados a olhar para dentro, a reconhecer nossas sombras e luzes, e a trabalhar nossa integração psicológica. Mas esse reconhecimento não é tarefa simples. Exige humildade para admitir que nossas impressões sobre os outros nem sempre são verdadeiras, que muitas vezes carregam a carga das nossas próprias feridas e desejos não resolvidos. Sarah experimentou o desconforto e a dor dessa constatação, pois questionar as imagens que tinha dos outros desafiava suas certezas e abalava a segurança das relações. No entanto, esse processo também foi libertador, porque abriu espaço para que as relações se tornassem mais autênticas, menos baseadas em ilusões e expectativas irreais. Ela aprendeu que, ao invés de culpar o outro por falhas ou incompreensões, podia olhar para dentro e perguntar: o que essa reação me revela sobre mim mesma? Que sombra essa pessoa está me ajudando a reconhecer? Esse exercício transforma o conflito. Não o elimina, mas modifica sua qualidade, tornando uma oportunidade de crescimento, diálogo e expansão da consciência. Jung afirmava que o verdadeiro encontro humano acontece quando ambos os indivíduos conseguem ver além das projeções, reconhecendo-se como seres conscientes e integrais, capazes de aceitar o outro em sua totalidade. Essa consciência, embora rara, é a base para relações profundas, que acolhem tanto as luzes quanto as sombras, e que incentivam o crescimento mútuo. Se seus relacionamentos trazem esse peso e essa complexidade, saiba que essa é a estrada do pensador profundo. E compartilhar essas experiências é um passo importante para encontrar apoio e eco em outras almas que também buscam autenticidade e verdade. Convido você a deixar nos comentários suas reflexões e experiências. Partilhar seus pensamentos ajuda a fortalecer uma comunidade que valoriza a profundidade e a autenticidade nas relações humanas. Porque no espelho do outro, ao enfrentarmos nossas próprias projeções, encontramos não apenas quem somos, mas também quem podemos nos tornar. Na vastidão da experiência humana, muito do que realmente importa jamais é verbalizado. Para o pensador profundo, a comunicação transcende sons, palavras ou diálogos formais. Ela acontece em nuances sutis, no tom da voz, na tensão do corpo, no silêncio carregado, no olhar que fala sem precisar de frases. É uma linguagem da alma, invisível aos ouvidos comuns, mas palpável para quem sabe sentir com profundidade. Sarah aprendeu, muitas vezes, que as conversas à sua volta eram como superfícies lisas e polidas, um verniz brilhante que escondia profundos oceanos de sentimentos não expressos, desejos velados, dores silenciadas. Enquanto os outros transitavam por formalidades e rotinas, ela captava as nuances que escapavam ao entendimento superficial. Percebia o peso escondido em um sorriso contido, a tristeza disfarçada em uma fala apressada, a ansiedade que tremulava sob palavras aparentemente calmas. Carl Jung nos ensinou a valorizar essa dimensão invisível da psique.
Grande parte do nosso conteúdo psíquico reside no inconsciente. Uma esfera onde as emoções e imagens falam uma língua própria, não traduzível em palavras comuns, mas que molda profundamente nossas percepções e relações. As emoções não ditas carregam um poder imenso porque, frequentemente, são os verdadeiros mensageiros do nosso estado interno. Elas podem construir pontes quando reconhecidas e acolhidas, ou erguer barreiras invisíveis quando ignoradas ou reprimidas. Para Sarah, tornar-se atenta a essa linguagem silenciosa foi tanto um dom quanto um peso. Ela não apenas sentia suas próprias emoções, mas também captava as vibrações emocionais daqueles ao seu redor, uma sensibilidade que se confundia com um canal aberto para o inconsciente coletivo. A experiência de ser essa antena emocional frequentemente a deixava exausta, sobrecarregada por uma avalanche de sentimentos que não lhe pertenciam plenamente. A sensibilidade ampliada, típica do pensador profundo, é uma faca de dois gumes. Revela mais do mundo interno e externo, mas impõe a necessidade urgente de cuidados consigo mesmo e de limites claros. É vital aprender a distinguir entre as emoções que são próprias e aquelas que chegam como ecos do coletivo, para evitar que a alma seja sugada por dores alheias ou pelos humores do momento. Jung descreveu o inconsciente coletivo como um vasto reservatório que armazena não só nossas emoções, mas também as experiências emocionais da humanidade ao longo da história. Quem sintoniza com esse campo, como os pensadores profundos, acaba se tornando um veículo involuntário dessas energias, conscientes ou não. Esse estado demanda do indivíduo disciplina emocional e autocompaixão. Sem elas, a mente e o corpo podem sucumbir à fadiga e ao sofrimento silencioso. Sarah compreendeu que a verdadeira comunicação, além das palavras, só acontece quando há espaço para acolher o que não pode ser dito, para respeitar o silêncio, para ouvir com o coração aberto. Essa escuta profunda cria conexões que ultrapassam o superficial, onde as almas se encontram na sua essência, mesmo quando a linguagem falha. A linguagem silenciosa da alma é uma arte delicada, que exige paciência, empatia e coragem para mergulhar no mistério do outro sem pressa, sem exigências. É um convite para deixar a segurança da superfície e abraçar a complexidade do ser humano em sua totalidade, com suas luzes e sombras, alegrias e dores, certezas e dúvidas. Para o pensador profundo, essa comunicação invisível é a ponte que liga o interno ao externo, o individual ao coletivo, o consciente ao inconsciente. E nessa ponte, apesar dos desafios, repousa a esperança, a possibilidade de cura, encontro verdadeiro e transformação profunda. Em algum momento da vida, o pensador profundo sente um chamado que vai muito além da curiosidade ou da busca por conhecimento superficial. É um chamado interno para despertar, uma expansão da consciência que abre portas para territórios desconhecidos da alma. Esse despertar, porém, não é um bálsamo fácil de carregar. É uma carga pesada, que traz consigo tanto a luz da verdade, quanto o peso das realidades duras que muitos prefeririam ignorar. Sarah conheceu bem essa dualidade. Houveram dias em que a clareza iluminava seus caminhos, fazendo com que tudo parecesse mais vivo, mais significativo. No entanto, havia também noites longas e silenciosas, marcadas por inquietação e um senso profundo de isolamento. Ela sentia que sua percepção ampliada a afastava de quem permanecia confortável no superficial, deixando-a em uma solidão dolorosa e necessária. Carl Gustav Jung, mestre na exploração da psique, explicou que a individuação, o processo de tornar-se inteiro, exige que enfrentemos nossas próprias sombras. É um caminho que desafia o ego e impõe confrontos inevitáveis com aquilo que há de mais difícil em nós. O despertar da consciência é, portanto, um paradoxo, ao mesmo tempo em que nos conecta a uma realidade mais profunda, nos separa da ilusão coletiva na qual muitos vivem. Essa consciência expandida revela as camadas ocultas da existência, as complexidades das relações humanas, os jogos de poder e os padrões repetitivos que atravessam gerações. Para Sarah, isso significava ver o mundo com olhos que captavam tanto a beleza quanto a crueldade, a esperança e a dor que coexistem no tecido da vida. Era uma visão que trazia sabedoria, mas também o peso do desajuste. O fardo da consciência, como Jung nomeou, é real.
Quanto maior a lucidez, maior a carga de carregar verdades que a maioria prefere evitar. O pensador profundo carrega essa responsabilidade solitária de ser um guardião da verdade, mesmo que isso signifique enfrentar incompreensão, rejeição ou alienação social. A sociedade, frequentemente, não está preparada para acolher a intensidade dessa busca. Sarah percebeu que não podia mais optar pelo conforto da ignorância. Aceitou o desafio de viver sua verdade, mesmo quando isso a colocava em confronto com o mundo externo, e por vezes consigo mesma. Ela entendeu que o despertar não é um momento único, mas um processo contínuo, uma travessia marcada por ciclos de luz e sombra, crescimento e retração, êxtase e dúvida. Essa jornada interior exige paciência e compaixão. É preciso aprender a acolher as próprias limitações e respeitar o ritmo da alma, evitando o esgotamento que pode surgir do excesso de autocrítica ou da pressão por resultados imediatos. Para Sarah, criar um espaço interno seguro foi fundamental para que a consciência pudesse florescer sem se perder na dor. Jung nos lembra que o verdadeiro caminho do indivíduo é uma dança entre o consciente e o inconsciente, onde o equilíbrio se encontra no meio termo entre resistência e aceitação. É nesse equilíbrio que reside a força do pensador profundo, a capacidade de integrar as sombras, reconhecer as luzes e continuar a jornada com coragem renovada. Assim, o peso da consciência se transforma, aos poucos, em fonte de poder e liberdade. Sarah aprendeu que carregar a verdade não é um fardo para se esconder, mas um manto para se vestir com dignidade. A jornada é árdua, sim, mas também é o caminho para a autenticidade plena e a realização da própria essência. Neste despertar contínuo, o pensador profundo descobre que sua maior força está em aceitar a complexidade da vida e de si mesmo, encontrando, finalmente, um lugar de paz dentro do turbilhão externo. Chegar até aqui é um feito por si só. Você que mergulhou nas camadas profundas da alma humana, que navegou pelos mistérios da consciência expandida, da persona, das projeções e do silêncio da alma, já carrega consigo um peso e uma luz que poucos ousam carregar. É natural que, diante de tamanha profundidade, sentimentos mistos apareçam, a exaustão provocada pela intensidade, a solidão da compreensão, mas também a esperança que nasce do reconhecimento de que há uma força dentro de você, maior do que as dificuldades que enfrentou. Carl Gustav Jung dedicou sua vida a estudar esses territórios interiores, mostrando que o verdadeiro destino do pensador profundo não é a mera adaptação ao mundo externo, mas a integração total do ser. Essa integração é a alquimia que transforma fragmentos dispersos, luzes e sombras, virtudes e medos, forças e fraquezas, em uma unidade viva e coerente. Mas essa integração não é a dissolução dos conflitos internos, ou a ausência das dúvidas que nos assombram. Muito pelo contrário, é o cultivo da capacidade de acolher todas as partes do ser sem rejeição, é estar aberto ao mistério da própria complexidade. É saber que a alma é vasta, multifacetada e paradoxal, e que a plenitude nasce da aceitação genuína desse panorama inteiro. Para você, que está nessa caminhada, esse é um chamado para reconhecer o valor imenso que carrega. Nem todos têm a coragem de encarar a profundidade do próprio ser. Ser um pensador profundo é carregar uma luz rara, uma chama que, mesmo quando parece frágil, possui a força para iluminar não só o próprio caminho, mas também o daqueles que o rodeiam. Sua presença aqui não é casual. Você faz parte de uma comunidade invisível e poderosa, almas que despertaram para a complexidade da existência e não se contentam com respostas fáceis. Se este vídeo tocou você, convidamos que se inscreva para continuar essa jornada conosco, pois o caminho da consciência é longo e mais rico quando trilhado em conjunto. Ao curtir este vídeo, você fortalece essa rede de transformação. Cada gesto seu eco e ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que buscam sentido, profundidade e autenticidade. E que tal deixar um comentário? Compartilhe sua experiência, suas dúvidas, suas reflexões. Essa troca é vital para que a caminhada se torne menos solitária e mais cheia de significado. Aqui, sua voz importa e contribui para o crescimento coletivo.
Entenda que a jornada do pensador profundo não precisa ser solitária. Somos parte de uma teia invisível que conecta buscadores da verdade, onde cada passo em direção à integração é uma vitória contra a alienação e a superficialidade que nos cercam. Cada reflexão profunda, cada instante de autocuidado, cada ato de verdade pessoal fortalece essa chama interior. Você está, com sua autenticidade, transformando não só a si mesmo, mas também o ambiente ao seu redor, mesmo que ainda não perceba plenamente essa influência. Portanto, avance com coragem, gentileza e amor por si mesmo. A frequência da verdade exige, sim, sacrifícios, mas oferece em troca uma liberdade que transcende o comum. Lembre-se, você não está só. Nesta comunidade de almas despertas, você encontra acolhimento, compreensão e inspiração para continuar sendo luz, mesmo quando o mundo preferiria que você permanecesse na escuridão do conformismo. Obrigado por estar aqui, por abrir seu coração para essa viagem profunda, e por ser, você mesmo, um farol de autenticidade. Seu despertar é uma bênção, não apenas para você, mas para todos aqueles que cruzam seu caminho.